aumentou os casos registrados de sarampo em São Paulo. Esse avanço da doença no estado, no país e no mundo tem levado a uma série de dúvidas sobre o sarampo em si e a vacina, principal forma de prevenção. Em São Paulo, balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde mostra que houve aumento de 36,4% nos casos registrados. O número cresceu para na última semana. A maioria dos casos suspeitos e confirmados, 90,9%, são residentes da Grande São Paulo. O último boletim do Ministério da Saúde, de agosto, informa que foram confirmados casos de sarampo nos estados do Rio, São Paulo, Bahia e Paraná. Além disso, outros 66 casos foram confirmados em outros estados. O surto é mundial. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o número de casos de sarampo no mundo triplicou nos primeiros 7 meses de 2019, considerando o mesmo período do ano em 2018. A epidemia de sarampo é um fenômeno global. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, e da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, mostram que, em 2017, a doença foi responsável por 110 mil mortes. Só nas Américas, entre 1 de janeiro e 18 de junho de 2019, foram confirmações em 13 países: Argentina, 5 casos, Bahamas, 1 caso, Brasil, 122 casos, Canadá, 65 casos, Chile, 4 casos, Colômbia, 125 casos, Costa Rica, 10 casos, Cuba, 1 caso, Estados Unidos da América, casos, México, 2 casos, Peru, 2 casos, Uruguai, 9 casos, e República Bolivariana da Venezuela, 332 casos. O Brasil, diz o Ministério da Saúde, vinha de um histórico de não registrar casos autóctones, adquiridos dentro do país, desde o ano 2000. Entre 2013 e 2015, ocorreram 2 surtos, um no Ceará e outro em Pernambuco, a partir de casos importados. Em 2018, no entanto, a doença reapareceu na região norte, nos estados do Amazonas, Roraima e Pará, trazida pelos venezuelanos que fugiam da crise. Já os vírus que atingiram São Paulo, este ano, vieram com pessoas que foram infectadas na Noruega, em Malta e em Israel. O problema é que a cobertura vacinal da patologia no país está abaixo do patamar ideal, que é acima de 95%. Pelas informações do Ministério da Saúde, em 2018, este índice, relacionado à vacina tríplice viral em crianças de 1 ano de idade, foi de 90,80%. Em 2015, chegou a 96,7%. E as razões para isso são várias, segundo os especialistas ouvidos pela reportagem: medo de ter reação à imunização, desconhecimento de que existe um calendário de vacinação específico para adultos e idosos, falsa sensação de segurança, já que muitas doenças estão controladas, notícias falsas e grupos de vacina. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, altamente contagiosa e que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. Sua transmissão se dá de forma direta, de pessoa a pessoa, por meio das secreções expelidas pelo doente ao tossir, espirrar, respirar e falar. Os primeiros sintomas são febre alta, acima de 38,5 graus, com duração de 4 a 7 dias, e manchas avermelhadas na pele, exantema maculopapular, começam no rosto e atrás das orelhas, e depois, se espalham pelo corpo. Geralmente, aparecem entre 10 e 12 dias após o contato com o vírus e podem vir acompanhados de tosse persistente, irritação ocular, coriza e congestão nasal. As mais comuns são infecções respiratórias, broncopneumonia e pneumonia, por exemplo, otites, diarreia grave e doenças neurológicas, como encefalite, inflamação do cérebro. Elas são mais frequentes em crianças de até 2 anos de idade, sobretudo nas desnutridas, adultos jovens e indivíduos com imunodepressão ou em condições de vulnerabilidade, e podem deixar sequelas,
tais como diminuição da capacidade mental, cegueira, surdez e retardo do crescimento. O agravamento da doença ainda pode levar à morte. Não existe tratamento específico para o sarampo. Para os casos sem complicação, é importante manter uma boa hidratação, suporte nutricional e diminuir a hipertermia. Quando o quadro se agrava e surgem, por exemplo, diarreia, pneumonia e otite média, essas situações devem ser tratadas, normalmente, com o uso de antibiótico-terapia. No caso de crianças acometidas pela enfermidade, a Organização Mundial da Saúde recomenda a administração de vitamina A, a fim de reduzir a ocorrência de casos graves e fatais. Todo mundo que nunca tomou a vacina e todos aqueles que não têm certeza se já tomaram. Pelo calendário nacional de vacinação, a tríplice viral, que ainda protege contra cachumba e rubéola, deve ser administrada aos 12 meses de vida, e a tetraviral acrescenta varicela, catapora, à lista de doenças combatidas aos 15 meses. Pessoas de 10 a 29 anos que não tomaram a vacina quando crianças precisam receber 2 doses da tríplice viral. Na faixa etária de 30 a 49 anos, a dose é única. Pessoas de todas as faixas etárias precisam ter as 2 doses da vacina, porém, os jovens desta faixa etária nasceram em uma época em que a segunda dose não fazia parte do calendário nacional de vacinação, assim, muitos não a tomaram e, por isso, não estão totalmente protegidos. Pessoas com alergia grave ao ovo, pacientes em tratamento com quimioterapia, gestantes, portadores de imunodeficiências congênitas ou adquiridas, quem faz uso de corticoide em doses altas, transplantados de medula óssea e bebês com menos de 6 meses de idade. A vacina é feita de vírus vivo atenuado, enfraquecido, e atua de forma a estimular o sistema imunológico a desenvolver anticorpos para combater os invasores. Ela é administrada por injeção subcutânea. Em torno de 2 semanas. Quem vai viajar para locais com incidência da doença e não foi vacinado antes, deve procurar um posto de saúde, pelo menos, 15 dias antes da viagem. Algumas pessoas podem ter reações, mas, no geral, elas são leves, benignas, de curta duração e autolimitadas. As mais comuns são dor e vermelhidão no local da aplicação e febre. Em São Paulo, por causa do surto atual, a aplicação também tem sido realizada em postos volantes instalados em estações do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, ENTO, da Via 4 e da Via Mobilidade.